instantes, mas já gostaria de explicar um pouco a dinâmica da nossa atividade de hoje. Nós estaremos dividindo por idade, né? Serão 5 salas na verdade. Esta aqui será a dos 17 mais, né? Fez 17, já é idoso, é aqui mesmo, né? Brincadeira. E nós teremos a divisão de 12 a 13 anos, de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos. Também com seus respectivos sexos, né, nas divisões. Na parte de 17 para cima, manteremos aqui mesmo, tanto rapazes quanto moças, aqui juntos, compartilhando da palavra de Deus. Nós começaremos já com as palestras, para nós adiantarmos e termos tempo suficiente para os palestrantes. E nós cantaremos depois das palestras. Vocês vão voltar aqui e nós vamos ter um momento de louvor, talvez 2 louvores, dependendo a dinâmica, a gente também adeque isso dependendo da nossa necessidade aqui. Nós sabemos que é um dia de semana, parte de vocês trabalham, parte de vocês não vão dormir até tarde amanhã, parte sim, né? Não tem hora para acordar, nem hora para dormir. Deveria, né? Deveria. Mas o pessoal que levanta cedo precisa também ter o seu momento de descanso, tá bom? Então por isso nós optamos por essa dinâmica. O presbítero Géser está me lembrando aqui que nas salas terão uma lista de chamada. Então vocês assinem lá, dá o vistinho de vocês, tá bom? No nome de vocês e assim por diante, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente começar efetivamente? Você que puder reclinar sua cabeça, fechar seus olhos e realmente pensar no Senhor Deus e chamar Ele, assim como nós ouvimos a ministração da palavra de ontem, através da vida do nosso pastor. Nós vamos invocar, chamar a atenção do nosso Senhor Deus para este lugar, para que Ele fale conosco. E à medida que Ele fala conosco, vamos ser abençoados, vamos ser transformados constantemente. Amado Deus, nós te glorificamos, ó Senhor. Eu te exalto, ó Senhor, pois Tu és o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem todo o domínio em Tuas mãos. Todo poder foi dado a Ti, porque o Senhor constitui o poder. Ó Deus, nós te honramos nesta noite, nós te glorificamos, ó Senhor, com as nossas vidas, com as nossas vozes, e ó Senhor Jesus, nós solicitamos, suplicamos, ó Senhor, a Ti, venha aqui neste ambiente, ó Senhor. Sim, ó Deus, neste lugar que é consagrado a Ti, neste local, ó Senhor, sim, neste edifício, no edifício lateral, no edifício, ó Senhor, à frente, que é consagrado a Ti, ó Senhor, para servir a Ti.
Deus poderoso, nós estamos unidos aqui, porque desejamos, ó Deus, desejamos a Tua presença, desejamos, ó Senhor, ser instruídos sobre todas as coisas, sermos, ó Senhor, transportados efetivamente, levados, ó Senhor, Deus, sim, da nossa vida de vã perdição, para uma vida, ó Senhor, sim, eterna, vida, ó Senhor, abundante em Ti. Nós solicitamos a Ti, nós suplicamos a Ti, ó Senhor, abençoe, ó Senhor, a cada palestrante nesta noite, a cada um dos Teus filhos que vão ministrar, ó Senhor, a Tua palavra. Dê, ó Senhor, inspiração, sim, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para que falem o que é necessário, o que é do Teu agrado, ó Senhor, e toque onde é necessário, para que os Teus filhos sejam edificados, ó Deus. A Tua palavra é certeira, nós confiamos, ó Senhor, no Teu agir, nós sabemos, ó Senhor, que a Tua palavra é mais eficaz do que qualquer arma, ó Senhor, deste mundo, do que qualquer palavra humana, do que qualquer sabedoria humana. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Tu vais até este lugar e instrui, ó Senhor, perfeitamente. E nós suplicamos a Ti, ó Senhor, faça isso no nosso meio, ó Pai. Ó Pai bendito, para a honra e glória do Teu santo nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Antes de tomar seu assento, eu quero convidar a ler apenas um verso que se encontra no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, o verso de número 13. Um trecho em que Paulo lembra da disposição em servir ao Senhor, daquela igreja, da vontade daqueles irmãos de serem fiéis e inteligentes espiritualmente, sábios e conhecer a vontade de Deus. Ele termina esse trecho lembrando-os do que nós precisamos nos lembrar todos os dias, que saímos de um lugar e que não podemos voltar para lá. E as palavras destes dias serão com este intuito de nos fortalecer para nos manter onde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? O verso de número 13 do primeiro capítulo de Colossenses diz: o qual nos tirou da potestades ou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos colocou junto do Filho do seu amor. E que nós possamos nos manter firmes neste reino, firmes no reino do Senhor. Vou solicitar ao pessoal da mídia que nos coloquem as salas, nas telas. Podem se assentar? A indicação é, na tela vai aparecer o andar ou o local que você vai ficar de acordo com sua idade e sexo, certo? Então, eu falando aqui, você já pode ir para o lugar respectivo. Os jovens acima de 17 anos que ficarem aqui para frente do corredor, por favor. Tá bom? Vocês também já vão se locomovendo desse corredor aqui que passa a igreja toda para frente. Certo? Podemos aí, pessoal? Atenção, antes de vocês saírem, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Legal. Pessoal, cada lugar, cada andar tem os seus banheiros e o seu bebedouro. Não é para ficar circulando de uma sala para outra. Você sabe a sua idade,
você é bem compreensivo, bem entendido, não tem ninguém aqui sem conhecimento, então você sabe onde é o seu lugar. Você vai para o seu lugar. Ah, eu tenho 13, mas eu quero ouvir a palestra dos 14. Você tem 13. Fica na sua sala. Ano que vem, vai para os 14. Tá bom? Amém? Outro recadinho, você que gosta de banheiro, que tem uma galerinha ali no banheiro, tem uma galerinha bebendo água. Você que gosta de ir no banheiro durante a palestra, tá proibido. É igual culto. Se você não trouxe sua garrafinha, vai passar sede. É assim mesmo? Tem que aprender a se controlar. Então traga a sua garrafinha a partir de amanhã, controla a sua bexiga. E aí, como é que vai ser feito? Vai ter a primeira palestra. De uma palestra para outra, vai intervalo de 5 minutos. Não vai dar tempo de você ir no banheiro, não vai dar tempo de você ir beber água. Então, vamos com entendimento, com raciocínio, para que todo mundo tenha um bom proveito aqui. Amém, irmãos? Amém, juventude assembleana? As moças, meninas de 11 a 13 anos, se coloquem de pé, por favor. Vamos lá, de pé. Vocês podem ir para o segundo andar. O térreo, primeiro, segundo andar. Último andar. A saída, já aproveitem. O pessoal que é da sede aqui, ó, já vai instruindo os demais para onde que é a escada, como é que é a escada. Você entrando ali no refeitório, você já vai ver a escada. Pode ficar tranquilo, você não vai se perder. Se você andar junto com os irmãos, não vai se perder, em nome de Jesus. Os rapazes, os meninos de 11 a 13 anos, se coloquem de pé, por favor. Com firmeza. Isso. Podem ir se direcionando ao primeiro andar. Vocês só vão subir um lance de escada, tá bom? Não é para vocês irem lá visitar as irmãs lá em cima, não. É só um lance de escada. As moças de 14 a 16 anos, onde estão? Moças de 14 a 16 anos. Vocês vão se direcionar para o templo menor. Lá do outro lado. Vai ter um diácono ajudando vocês a passarem para o outro lado. Tá bom? Podem se direcionar. O pessoal já de 17 para mais, vem andando para frente que logo em seguida já vai começar. É para vir para frente mesmo. Os meninos acima de 14 a 16 anos, se coloquem de pé também, por favor. Vocês se direcionem aqui para o refeitório da nossa igreja, o térreo do prédio anexo. Tá bom? Vocês não vão precisar nem subir a escada. Não vão se perder. Tá bom? Os de 18, 17, 18 até 99 anos é aqui mesmo, tá bom? É aqui mesmo você. Venham para frente, por favor. Assim fica mais fácil para o palestrante. Vocês não vão se sentir tão longe assim. Tá bom?
Jovens, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos duas palestras. A primeira, o nosso irmão Saulo estará ministrando aos nossos corações. E logo em seguida, a nossa irmã Simone estará ministrando também para nós. Tá bom? Fiquem à vontade. Lembrando, teremos o sinalzinho. Tá bom? Para vocês. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor, nessa semana que é de muita importância, né? Semana do crescimento. Poucas igrejas fazem isso. Vocês têm esse privilégio, né, de poder hoje estar na casa do Senhor, uma semana de crescimento, e depois já emenda a outra semana, que os jovens também estão convidados para outra semana de crescimento junto com os adultos. Aproveite, irmãos, isso é bom e é bom demais. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, agradecer em segundo ao pastor dessa igreja, o pastor Sisac, nosso pastor, e a liderança dos jovens e dos adolescentes pelo convite. Uma imensa satisfação estar com vocês aqui. Bom é ver vocês empenhados na obra do Senhor, fazendo o que o Senhor deixou para nós fazermos, o melhor para Ele. Meus queridos irmãos, eu não trouxe slides, vou começar com vocês aqui mais uma conversa. Depois a irmã Simone, na segunda palestra, ela vai continuar. Os irmãos, a revista dos irmãos do ano passado, a partir do mês de julho do ano passado, eles estudaram uma revista de extrema importância, né? Que foi a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Foi um trimestre com certeza maravilhoso. Nós estávamos juntos nos adolescentes, mas a igreja, os irmãos e as irmãs aprenderam essa lição. E hoje eu gostaria de falar com vocês, rapidamente, sobre um resumo das 3 primeiras lições. Então, os irmãos que não têm essa revista, se os pais tiverem, depois vocês dão uma olhadinha lá, que é muito importante, ou você também consegue, pelos meios do PDF, aí, obter essa revista, né, que foi a de julho do ano passado. Vou falar com vocês a igreja diante do espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado e o perigo do ensino progressista. Depois vocês vão ter uma continuação durante a semana, até chegar ao sábado, que o pastor Ezequiel vai fazer o encerramento com as 2 últimas lições. Lições importantíssimas para o desenvolvimento, porque é atualíssima. É muito atual. Tá? A primeira lição, eu vou fazer a leitura ao final do texto. Tá? A primeira lição vai falar sobre a Babilônia, o espírito da Babilônia. Só para vocês entenderem, quando a Bíblia fala o espírito da Babilônia, é que Babilônia é marcada pela Bíblia por uma cidade a qual o povo de Israel ela foi subjugado por 70 anos, o Reino Sul. Então ela é marcada por vários impasses. Mas dentro da história, só para você situar, porque quando nós falamos espírito da Babilônia, nós não estamos falando diretamente da localidade, mas só para vocês entenderem o compêndio histórico, Babilônia foi uma das cidades mais luxuosas da Idade Antiga. Nós estamos vivendo hoje dentro da história a Idade Contemporânea, nós tivemos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, e hoje nós estamos vivendo a Idade Contemporânea, que vem desde a Revolução Francesa de 1789. Porém, na Idade Antiga, que vai terminar lá no século V, quando cai o Império Romano, de todas as cidades, a Babilônia foi um destaque das antigas cidades, e pelo seu luxo. Diz as histórias que o luxo da cidade da Babilônia era extraordinário. E ela dominou tanto o lugar onde ela estava, que ela virou um império. Porém, vai chegar uma hora que Babilônia vai perder sua força, como todos os impérios. Quando você estuda as histórias dos impérios, é sempre assim. E é muito interessante o hino, né, que nós ouvimos, né,
Os reinos vêm e vão, mas o trono de Deus continua no mesmo lugar, ou seja, ele está na frente de todas as coisas. Então o império tem um início e tem um fim. A Babilônia tem 2 pontos. Ele obteve um auge muito alto, perdeu-se ao ponto, e aí os assírios conquistaram a Babilônia. Nessa conquista, passa-se mais de 100 anos, e novamente a Babilônia conquista-se as terras que havia perdido. Então vai se destacar nada mais nada menos que Nabucodonosor. É bem na época da mudança histórica, é bem na época que foi levado o Reino Norte e depois o Reino Sul até a Babilônia. Por exemplo, o Reino Norte ele vai ser levado à Síria, porque nesta época os assírios estavam dominando. Mas passou-se mais de 130 anos. Aí a Babilônia conquista os lugares novamente e agora o Reino Sul vai ser levado para o cativo da Babilônia, aonde o Reino Sul fica por 70 anos. É aí que vai aparecer a história, por exemplo, de Daniel na Bíblia Sagrada. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que passou-se dentro do Império da Babilônia. A Babilônia vai ser marcada, até que Nabucodonosor, depois de 43 anos, ele vai morrer, seus sucessores perdem o foco, não tinha uma linha de governamentalidade tanta igual teve Nabucodonosor, e aí os persas vão conquistar a Babilônia. E aí que vai entrar a história de que Esdras, Neemias, Esther, tudo nessa época do compêndio histórico. É quando Neemias volta para a cidade para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, porque o Judá ficou por 70 anos no cativo. Então essa é a Babilônia. Babilônia, quando você vê dentro da história, é algo extraordinário. Mas perante a Bíblia é negativo, porque a Torre de Babel vai sair daquela região. Então, hoje, quando você vai ver os estudos, Babilônia significa porta dos deuses. Mas para a Bíblia, é uma cidade de confusões. Só que como as grandes cidades da época, elas eram o quê? Totalmente politeístas. Em Babilônia não foi diferente. Ela teve milhares de deuses, muitos deuses. Babilônia, como diz o nome, porta dos deuses, tinha muitos templos de adoração a vários deuses. Então isso fez com que Babilônia, toda vez que é citada na Bíblia, Babilônia é vista como algo negativo, deplorável, decadência, porque saiu dali aquela geração que foi formando-se Babilônia, foi qual um dia quis fazer uma torre para chegar até o céu. E aí Deus confundiu todas as línguas, que está descrito em Gênesis. Muito bem, o Apocalipse vai falar da Babilônia. E quando fala-se do espírito da Babilônia, aqui nós não estamos falando diretamente da região geográfica, mas sim espiritual. E aí, lá em Apocalipse, ela vai ser comparada com uma meretriz, ou seja, uma prostituta. E aí tem todos os decorrentes na Bíblia Sagrada falando da Babilônia. Então, por horas é geográfica, horas é espiritual. E como nós estamos vivendo nada mais, nada menos que o espírito da Babilônia, quando o comentarista traz para nós essa linguagem, o espírito da Babilônia, é porque nos dias a quais estamos vivendo, nós estamos vendo uma distorção tremenda, quando nós falamos em sociedade. Por exemplo, na lição, ele vai citar aí alguns pontos. Eu quero falar uns rapidamente com vocês. Ele cita 3 sistemas da Babilônia, ou seja, é dessa Babilônia espírito negativo que assola o mundo que nós estamos vivendo hoje. O primeiro, na verdade, que eu vou deixar por último, é o sistema religioso. Mas eu gostaria de primeiro falar do sistema político-cultural e depois do sistema econômico. O político-cultural. Por que hoje nós estamos vivendo esse espírito da Babilônia quando eu falo em política social, cultural? Veja bem, pautas progressistas de inversões de valores apoiam apologias sobre aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, prostituição, homossexualismo, tantas outras. Por que isso está se tornando algo, eu falo para vocês, político e cultural? Porque quando você estuda o Ocidente e o Oriente, você vai ver o Oriente totalmente longe de Deus.
né? É ali que sai hoje várias religiões, né, orientais, que estão totalmente distantes de Deus. Graças a Deus que a palavra de Deus já chegou com grande peso até o Oriente, nos orientais. Podemos citar, por exemplo, a igreja da Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo evangélicas. Chegou lá. Só que quando eu falo de Oriente, eu falo de deuses pagãos. Muita filosofia envolvida dentro da mistura da religiosidade com os orientais. Confucionismo, por exemplo, é um exemplo muito claro. Era uma filosofia que se tornou depois uma religião na China. Então, para você ver que é uma mistura bem bagunçada. Mas o Ocidente, quando nós falamos de Ocidente, o diabo, como ele é estrategista, ele quer, para ele mexer, para ele tentar destruir a igreja, para ele mexer na família, ele tem que mexer na cultura. Porque veja bem, quando eu falo dos Estados Unidos da América, aqui do Ocidente, Estados Unidos da América foram colônia dos ingleses. Os ingleses que influenciou a independência dos Estados Unidos eram os puritanos. Quem eram os puritanos? Os puritanos, eles esteve presentes um pouco antes lá na Inglaterra, nas revoluções inglesas, quando vocês já estudaram na escola. Tem a mão dos puritanos, mas quando eu volto na história, os puritanos saiu da onde? Da reforma protestante. Então nós temos uma reforma protestante, depois nós temos linhas da reforma protestante, os puritanos faz parte dessa linha, e eles vêm para os Estados Unidos depois das perseguições, fazem casa nos Estados Unidos e ajudam os Estados Unidos da América a conquistar sua independência. Os puritanos estavam ativos. Então, em 1776, os Estados Unidos conquista sua independência, e diferente do Brasil, os Estados Unidos não viram império, se torna rapidamente um país democrático. Entra a democracia, com pensamento iluminista, tudo lá. Ok. Só que a Constituição americana, ela tem a base no quê? Na linha judaica cristã. A base da Constituição americana é o quê? A Bíblia Sagrada. Então, Estados Unidos, hoje, ainda a primeira potência do mundo, está se perdendo em cima disso, porque está virando as costas para Deus, isso é claro. Estados Unidos se forma como uma nação. E culturalmente, é aplicado dentro da cultura o quê? O cristianismo. A Bíblia Sagrada. Se você entrasse até anos atrás em qualquer júri dos Estados Unidos, onde ia ter o julgamento, lá estava em inglês, lá na frente estava em inglês. Nós cremos em Deus. Né? A palavra em inglês. Hoje já estão lutando para tirar isso. Né? Então o que acontece? O Ocidente, falando aqui da América, ela teve o cristianismo uma grande influência. Quando não é os protestantes, é os católicos, como o caso no Brasil. O Brasil, aos olhos europeus, foi descoberto aos portugueses muito católicos. Eles vêm para o Brasil, e junto de vir para o Brasil, eles trazem as suas comitivas. E nessas comitivas, eles trazem quem? Os jesuítas, que fazia parte de uma organização da Igreja Católica, que ia o quê? Ensinar os nativos da região a aprender o quê? O catolicismo, o cristianismo católico. E o resto da América, muito deles, a grande maioria pela Espanha, mas muito católica. Então nós temos uma América aqui, a cultura da América, ela vem o quê? Uma América cristã. A influência europeia, tanto da Espanha como de Portugal, ou os protestantes também, como a Inglaterra. Certo? Ok, mas o que eles precisam? Nos dias em que estamos vivendo, a desconstrução começa na cultura. Então hoje na história, eu posso falar, sou professor de história, eu pego a matéria do Fundamental 1 hoje, não se para um momento para falar, por exemplo, da independência do país. Rapidamente no 8º ano, porque faz parte da matéria. Mas antigamente, quem é mais velho aqui, vai lembrar que quando chegava 21 de abril, falava-se de Tiradentes. 7 de setembro, falava da independência do Brasil. 15 de novembro, falava o quê? Da proclamação da República. Mas hoje não. Eu estou 2 anos numa escola que nunca cantou o hino nacional. Então, o que estão fazendo? Mudando a parte cultural do país. Eu mexo na cultura, eu mexo na religião, que faz parte da cultura.
Outro dia, eu estava ouvindo uma palestrante dentro de uma escola, uma palestrante negra, falando sobre o racismo, e ela, num determinado momento, ela disse: quem demonializou as religiões afro-brasileiras, candomblé, quimbanda, todas essas religiões, quem demonializou foi os jesuítas. Ela afirmou isso. E eu lá atrás falei: não, senhora, nada disso. Jesuítas trouxe as escolas para o Brasil, trouxe uma parte cultural para o Brasil. Tinha seus defeitos? Tinha, mas eles estavam pregando a palavra de Deus, do modo católico. Mas eles querem fazer essa desconstrução. Mal sabe ela que depende do lugar da África que ela vai, os demônios fazem as pessoas levitarem, de tanto demônio que tem. E aquilo lá então não é cultural, aquilo é demônio. E nós temos que combater isso, pode ter certeza. Então eles começam a mexer na cultura. E quando eles mexem na cultura, eles conseguem o quê? Trazer o quê? Mexer na religião. E mexendo na religião, eles afetam o cristianismo, diretamente. É isso que está acontecendo hoje. Por exemplo, hoje nós temos uma mistura muito grande no Brasil. Porque agora eu chego no ponto que nós falamos sobre espírito da Babilônia, onde? Na religião. Se eu mexo na cultura, mexo na política, se eu mexo também no sistema econômico, porque hoje você só busca a parte financeira e você quer passar por cima de qualquer um. Quando eu falo você, não estou falando de nós, estou falando do mundo. E o Brasil está inserido nesse mundo. É só você entrar nas grandes empresas, você enxerga isso, uma pessoa comendo a outra, passando por cima da outra, batendo na outra se for preciso. Já ouvi várias vezes: para chegar ali eu faço qualquer coisa, para eu alcançar aquilo lá eu passo em qualquer lugar. É assim que funciona. O mundo hoje é isso, e isso é uma estratégia do diabo também, e vou explicar por quê para vocês. Mas quando chega no sistema religioso, se eu chacoalho a cultura, se eu tiro os alicerces de uma religião formada como no Brasil, porque hoje o Brasil se diz um país laico, mas quando eu faço isso, a primeira ponta do iceberg é ecumenismo. O que é o ecumenismo? Ecumenismo é mais ou menos assim: não importa a religião que você segue, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, importa o coração, importa as coisas boas que a religião te oferece. E aí o brasileiro, os americanos entram nessa linha. Desde os anos 80, 70, 80 no Brasil. E já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus. E o pastor Sisak outro dia falou muito forte sobre isso. Filho de Deus, não senhor. Todo mundo é criatura de Deus. Porque para ser filho de Deus tem que nascer de novo. E só nasce de novo quem aceita Jesus Cristo. Então esse negócio de toda religião leva para o mesmo fim, isso é o ecumenismo comendo solto dentro do Brasil. E aí você vai começar a enxergar algumas coisas. Por exemplo, hoje existe no seio das igrejas muitos que participam de religiões do ocultismo e nem sabem que faz parte do ocultismo. Que é um desses? Yoga. É só você ver a história do yoga e você vai ver um hinduísmo puro dentro da América. O hinduísmo falou: vou conquistar a América nos anos 70. Isso aqui que eu estou falando é com base. Ele falou: mas como vamos entrar na América? Vamos entrar com uma filosofia de relaxamento. E aí vem o yoga, e muitos crentes fazendo yoga. Outro dia perguntaram para a esposa de um pastor presidente da Assembleia de Deus: pode fazer yoga? Lógico, eu faço. Ela falou: mal sabe ela aonde ela está se metendo. Porque todos os movimentos da yoga é exatamente para chacoalhar, diz eles, a serpente que existe dentro de você. Por isso que o símbolo já é uma serpente. É uma mistura do hinduísmo com uma filosofia. E encheu os corações dos americanos e dos brasileiros. Então dentro do ecumenismo, se você não olhar para Cristo, você começa a enxergar todas essas lacunas. E dentro dessas lacunas, você vai ouvir um ex-cantor evangélico, dentro do centro de macumba, dizendo: não, Deus é o mesmo. Tocando os tamborins do centro de macumba e dizendo: Jesus é o mesmo. O Deus aqui é o mesmo. E depois ele chega na mídia social e se depara dizendo: olha, o hino 39, alvo mais que a neve, é um hino racista.
Um evangélico, um pastor de uma igreja, que vai aceitando o ecumenismo e vem dominando a sua alma. E se não se acertar, o fim dele é inferno, pode ter certeza disso. Porque a Bíblia não mente. Enganoso é o coração do homem. Junto com o ecumenismo vai vir o relativismo, esse muito falado ultimamente. Acho que eu estou com cara de relativismo já, tanto que eu falo do relativismo, né? Mas eu pensei que ia ser um pregador avivalista, sabe, daqueles que pula dentro da igreja, que salta, né? Mas o Senhor me chamou para outros fins, e o nome dele vai ser glorificado da mesma forma, e eu estou muito feliz por isso. O que é o relativismo? O relativismo está infiltrado, não apenas no mundo ocidental, mas infelizmente dentro das igrejas. Não existe mais uma verdade absoluta, diz o relativismo. É uma arma mortal do demônio. Se eu estou desconstruindo a cultura, o ecumenismo tem tomado conta, e o relativismo prega, não existe uma verdade absoluta, a Bíblia começa a perder valor para essas pessoas. Porque cheio dos seus pecados, ele olha na Bíblia e a Bíblia diz, não faça isso. Ah, mas isso aqui é no pensamento passado. Eu vou fazer. E aí ele ajunta em um grupo e o grupo diz, não, é que a Bíblia é muito antiga. Ela precisa ser atualizada. Então, algumas coisas se perdeu. E junto com essa linha, vai chegar os ensinos progressistas. E dentro dos ensinos progressistas, vai aparecer em 1958 um alemão teólogo. Se diz teólogo da palavra de Deus. E ele começa a dizer, olha, a Bíblia tem muito mitos. O que é mitos? Fantasias. Então eles começam a estudar e dizendo, essa parte da Bíblia aqui é mito. E aí eles começam dizendo metodologia, né? As partes de mitos da Bíblia. Daí eles começam a dizer, olha, o céu é mito. O inferno é mito. Se você não acredita no céu e no inferno, então você não acredita numa vida além. Eles começam a dizer, olha, as coisas sobrenaturais dentro da Bíblia é mito. Eles acreditam apenas no que a própria ciência fala, só pela razão, o que ele consegue pegar. Isso aqui saiu dentro da teologia cristã, dentro de uma teologia cristã. Mitos. Até chegar ao ponto de dizer que a vinda de Jesus Cristo é um mito. Não vai acontecer. Então eles começaram a ler a Bíblia como apenas um livro histórico da antiguidade. Esqueceram de ler e estudar profundamente quando a Bíblia diz que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Que a Bíblia foi escrita por seus autores, 40 aproximadamente, porém com inspiração divina, em épocas diferentes, tempos diferentes, mas o pensamento, como diz o pastor Marco Joaquim, a cabeça que estava por trás era a mesma, a de Deus. Então, muitos anos já se fechou o compêndio sagrado, mas não quer dizer que o que era pecado outrora, hoje pode fazer. Só que esses progressistas, esses que querem desconstruir a cultura, esses, através do diabo, que quer desconstruir a religiosidade, eles começam a observar as coisas e dizer, olha, está muito desatualizada, vamos mexer. É por isso que hoje existe Bíblia para gay, é por isso que hoje existe Bíblia para homossexual, tranquilo, tem lá, tem até a igreja lá para ir em São Paulo lá. E outro dia eu fui assistir um evento lá para dar uma olhada, né? Online. E aí, choram, apaguem as luzes. E depois a pregadora é bem avivadora mesmo. Mas lá do inferno, né? E avivada, fala como você olha, fala. Tudo isso está dentro da pauta progressistas. E o que isso tem a ver com nós? Tudo.
vocês jovens, nós, estamos sendo afetados diretamente. Diretamente. Vocês não percebem muitas das vezes, mas estão. Todo dia na escola, principalmente nas faculdades, eles vêm injetando alguma coisa em você. Você não vê, que é espiritual. Vem fazendo a desconstrução. E olha, se tem uma coisa que esfria a crente, que eu percebi nos últimos anos, é ir para a faculdade. É pentecostal, chega na faculdade e parece que murcha. Porque não é fácil não. O veneno é pesado. E uma vez por semana para tirar o veneno na igreja não é suficiente. E se você vai estudar nas federais da vida estadual, o veneno é uma dose um pouco mais concentrada ainda. Estou falando com base, irmãos. Com base. As coisas são pesadas. Então eu não vou estudar. Vai sim. Você tem que ser o atalaia de Cristo lá. Não é um sistema que vai mudar você. Porque quem mudou você foi Jesus Cristo. Você lembra como você era antes, quando você não tinha Deus? Vivia de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas um dia que você teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. A ciência não consegue provar isso. Isso aqui é algo divino. Isso é amor. Que é para todos, inclusive aqueles que zombam de nós hoje. Mas os anjos não vão vir pregar aqui, é eu e você. Então não tem que se ausentar, tem que ir debaixo da presença de Deus. Junto com o relativismo, o humanismo trouxe essa transformação. Nós terminamos a Idade Média, uma idade de 10 séculos, entramos na Idade Moderna. Na Idade Moderna, vocês já estudaram isso na escola, isso é real, eles já têm uma mudança, eles tiram Deus do centro, o teocentrismo. Eles colocam o antropocentrismo, o homem ao centro. É só estudar, vocês vão lembrar disso. E aí você vai começar a perceber que quando começa essa nova fase, essa nova idade, a Idade Moderna, o foco sai da igreja. Eles ainda continuam pintando os tetos das igrejas, tal, mas o foco sai. E eles focam o quê? No homem. Os desenhos dos pintores da época, vocês vão ver, pega lá do Renascimento, vocês vão ver eles pintando o corpo humano, muitas das vezes nu, né? Por quê? É ali que começa olhar, falar assim, não, deixa Deus de lado e vamos olhar para nós. Agora sozinho eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, mas às vezes eles só pioram. E o humanismo toma o coração do homem. A religiosidade vão se perdendo. E o humanismo vai crescendo. E desde o século XV para o século XVI, ao século XVI para frente, o homem cada vez mais longe de Deus. Só que Deus tem as suas estratégias também. Ele não deixa desamparado quem é fiel a Ele. Nessa mesma época, a igreja estava estourada, arrebentada, sem moral. Então Deus levanta os reformadores no início do século XVI. E aí então os reformadores reformam uma Europa. E chegam nos 4 cantos da terra, dizendo que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus pode mudar a vida do homem. O justo viverá pela fé. É isso que nós recebemos. Então, junto com a estratégia do diabo, Deus ressurge uma igreja que se havia perdido nos anos. É onde nós fomos influenciados. Na verdadeira palavra, nós não ouvimos A, B, C, D, né? O que é a nossa fonte de inspiração é a Bíblia Sagrada. É ela que é o nosso norte, é ela que é a nossa bússola, é ela que quando você lê, você sente o próprio Deus falando com você através das linhas, porque ela é viva, a sua palavra é viva, e chegou até mim e você hoje. Mas o relativismo vem arrebentando, o ecumenismo vem arrebentando, e as pessoas misturando tudo. Então é por isso que o coração do homem vai perder no foco. É por isso que os demoniados entram na igreja hoje e não caem. Ou você acha que não entra mais demoniado na igreja? Entra com a vida toda arrebentada. O cara acabou de fazer
na encruzilhada, ela senta ali e não cai. Por quê? Se o Deus é o mesmo. Porque infelizmente as igrejas estão sendo influenciadas pelas pautas demoníacas, as últimas cartadas do diabo. E como que melhora isso? Eu e você. Como? Buscar mais a Deus. Joelho no chão. Consagração. Vocês têm um pastor aqui que diariamente, dia após dia, vai dizendo: irmãos, busca mais. Queira mais de Deus. Busca um pouco mais, ora um pouco mais. Ensina nós a orarmos. Ensina nós a dobrarmos o joelho. Buscar, precisa. E Ele nos ensina. Porque o veneno do mundo é pesadíssimo. Já chegou na política. Está espalhado na política. E você vai vendo as trocas de valores. Você está enxergando ultimamente que o certo e o errado. Daqui a pouco as prisões vão estar invertidas. Vocês estão vendo isso ou não? Não? Para entrar em discussão no Supremo Tribunal Federal, um ponto para falar sobre aborto, a coisa está feia. Porque a linha de o corpo é meu e eu faço o que eu quero, está dentro da pauta progressista e já conquistou o coração das mulheres, faz tempo. E dos homens também. Então a linha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, quem está dentro de mim, eu faço o que eu quero. Mas esquece que as Sagradas Escrituras fala sobre os assassinos. Esquece que o fim que os assassinos terão está logo ali, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. Mas é 12ª semana, quando eu ainda era substância, diz o salmista no Salmo 139, ele já conhecia todos os meus dias. Substância, na mistura, substância. Ele já sabia a cor do seu cabelo, já sabia a cor dos seus olhos, já sabia que você estaria aqui nessa noite, e já sabia todos os dias que nós vamos partir dessa vida. Ele é o Pai da eternidade. Para a Suprema Corte entrar e conjugar e falar sobre aborto, a coisa está feia. Pautas progressistas. Isso está ocorrendo dentro. Com muita frequência. Se você está fechado na bolha, ora um pouco mais. Eu não estou falando aqui, amanhã eu vou falar com os menores, eu vou trazer o mesmo tema em outras falas. Mas aqui nós estamos já adultos. A coisa está pesada. Vocês acham que não? Teologia da prosperidade. Estou falando de teologia, irmãos. Deus, logia, estudo de Deus. Uma coisa que eu acho extraordinária. Mas tem várias. Teologia do feminismo. Várias. Pegam a Bíblia, como não existe na cabeça deles a verdade absoluta, eu faço da Bíblia o que bem eu entendo. Mas na Bíblia está escrito, se tirar uma palavra daqui, um tio, um ponto. Ai daqueles. O politicamente correto invadiu o coração humano. O que é o politicamente correto? Ele está fazendo errado, mas não. Deixa ele viver desse jeito mesmo. Eu não posso ofender ele. Então, se o candomblessista entrar aqui, sente-se à vontade, dá um copinho de água. Não.
vai sair em nome de Jesus Cristo. Só que não vai ser os anjos que vão clamar, é eu e você. E para isso eu e você tem que estar preparado. Estão preparados? Porque é sutil, hein? Vou trazer uns exemplos aqui. Estou eu na escola, o professor Simone também é das escolas, municipal, né, Simone? Eu estava no estado ano passado, agora eu não sei onde eu estou, porque caiu todo mundo, não sei quanto que vai ser a atribuição. Estava ano passado no estado. Um dos ATPC, que é a reunião dos professores, nós estávamos ali numa sala, e aí entra um coordenador e fala, quem vai tomar hoje conta aqui do ATPC, que é a reunião dos professores, vai ser fulano. E daí entra o fulano lá, pessoal, hoje nós vamos fazer um relaxamento. E olha, a primeira coisa que ele falou, e eu vou explicar para vocês que isso nada é religioso. Eu falei, agora eu quero ouvir. E ele começou a explicar, muito fraca a explicação dele, ruim demais, vazio demais. Porque se eu e você não estudar, nós aceitamos o vazio, irmãos. Nós aceitamos, sabe, o fundinho do copo para nós é copo cheio. Agora, quando você estuda, a Bíblia diz que fará você lembrar, fará você lembrar, fará você lembrar. O Espírito Santo de Deus é especialista nisso. Eu falei, não, muito fraca essa explicação. Não, agora nós vamos ficar de pé para fazer o ritual lá. Quem que fica sentado? Se todos nós ficasse sentado, eu estaria em casa. Mas sozinho. Aí um presbiteriano atrás não entendeu o negócio, ele levantou. E aí o rapaz começou um movimento lá, solta o ar, não sei o que, ele olhou para mim, foi estranho, falei, muito. Ele sentou. E ele fez um ritual lá, agora você vai soltar o ar, parecia um monte de louco. Hinduísmo pesadíssimo. Eu fiquei sentado, mas já contagiei alguém. Na outra semana, ele era mais radical do que eu, ele não tinha entendido ainda. Na outra semana, quando ele abriu a porta e viu o rapaz lá, ele falou assim, eu volto daqui a pouco, e sumiu. Ele nem entrou na sala. E eu fiquei mais um pouco lá, só eu sentado. Um monte de crente de pé, irmãos. Adventista. E eu lá. Na terceira vez eu não entrei, aí a coordenadora veio. Vocês precisam entrar. Aí o rapaz é um pouco mais, é um presbiteriano mais aflorado, falou assim, eu não vou entrar coisa nenhuma, porque isso aí não tem nada de pedagógico. E o dia que vocês for fazer alguma coisa pedagógica, vocês nos chamam, porque nós somos cristãos. Só que não adiantou. Esse ritual ele levou para as crianças. Esse aí foi ano retrasado. O ano passado ele estava com as crianças na quadra, lá uma vez por semana, fazendo os rituais. Relaxa. Serpente dentro de você. Só que eu e você tem que ser diferente. E eu não sou melhor do que ninguém, sou um mísero pecador. Ah, se não fosse a graça na minha vida. Ah, se não fosse a graça. Nem era para estar aqui essa noite. Então as pancadas é diária. Só que só para você entender, existe um outro ponto. Peguei a grade do Estado, história para sextos anos. E não adianta ter um governador da direita, se nós tem quem escreve é a esquerda. Não adianta. Vai só virar briga, o jeito que está brigando hoje. Eu peguei a pauta, a grade, olhei, origem da vida. Interessante, origem da vida. Aí eu abri lá. Aí estava 2 pontos de pensamentos, a quais eles utilizam como a base da civilização, da origem da vida. Uma delas estava assim:
evolucionismo, Charles Darwin. E a outra, criacionismo. Eu falei, essa me interessa. Aí eu fui assistir uns vídeos de alguns professores, eles chamam as duas de teoria. E as teorias deles estavam assim, o professor de história dava uma aula assim no vídeo. Existe a teoria aí do criacionismo que diz que o conceito judaico-cristão, que Deus fez todas as coisas, mas existe aqui de Charles Darwin, e pegava o livro e falava, aqui é o livro das evoluções, e o cara falava 40 minutos. Eu falei, legal, vou inverter. Aí chegou um dia para eu dar aula na escola, eu inverti. Ou nós somos ou não somos, irmãos. Eu estou dentro da grade. Aí eu peguei e falei, pessoal, aqui, sextos anos, tudo quietinho assim, né? Eles assim, coloquei lá, aqui está a teoria do evolucionismo, científica, essa aqui é uma teoria científica. Professor, do Charles Darwin, século XIX, evoluções, a evolução fala isso, e escrevi. E aí deixei duas grandes lousas, e falei, agora existe uma outra, e eu tenho que ser neutro, eu não posso falar de Cristo lá dentro, diretamente, o país é laico. E aí eu falei assim, e existe uma outra, o criacionismo. E eu comecei a escrever, daí eu escrevia de caneta azul e mudava para vermelha quando eu escrevia o nome de Deus. Eu escrevia, escrevi como teoria, como que estava no livro. É a teoria que diz, um conceito judaico-cristão que diz, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos cristãos, disse, haja, e houve, e começou as coisas a se formar. E fui escrevendo, escrevi duas lousas. Aí fiquei em silêncio, a classe copiou, olhou, analisou, pensei, ninguém vai perguntar, mas sempre tem uma lá no fundo, levantou a mão, professor, fala Sara, qual delas você acredita? Daí o Espírito Santo falou, eis aí a oportunidade. Eu falei assim, 99% dos professores de história acreditam nessa aqui, de Charles Darwin. Mas o professor Saulo de vocês aqui, acredita 100%. E para mim isso aqui não é teoria, é real. Deus fez todas as coisas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu acabei de falar, ela ficou de pé, aplaudiu e disse, eu também acredito nisso, eu também acredito, é nessa. E o nome de Jesus foi glorificado. Então nós podemos estar no meio da bagunça, mas quando o Senhor Jesus abre as nossas mentes, você estuda a palavra, estuda tudo que tem dentro da palavra, Ele faz você lembrar, e as oportunidades Ele vai dando. E as coisas vão acontecendo. E nesse último ano, 31 de outubro, um dia antes, que eles iam comemorar, na verdade é o mesmo dia, a escola comemorou no outro dia, o Halloween. Eu cheguei lá no começo do ano e falei assim para o sétimo ano, olha, 31 de outubro vocês vão comemorar o Halloween aqui na escola, tá? Mas 31 de outubro é reforma protestante. Então nas minhas aulas nós vamos pegar os cartazes e vamos fazer a reforma protestante. E eles começaram, um pouco por bimestre. Quando chegou dia 31 de outubro, eu enchi os corredores da escola com uma coisa mais linda que a outra. Até guardei as reformas protestantes do sétimo ano. Lá tinha o desenho de Martim Lutero, a Bíblia Sagrada aberta, a prensa de Gutenberg. E as coisas foram acontecendo. E eu, nossa, que coisa linda que ficou. Porque Jesus tem que ser glorificado em cada momento. E as coisas são assim. O relativismo vem tomando conta do coração, mas Deus chamou eu e você para fazer a diferença. Só que para eu e você, para mim e para você fazer a diferença, você tem que viver nele. Se você se conformar com o mundo, não vai acontecer. Eu falei de fé no Independência com o pastor Ezequiel esse domingo. Se nós tivéssemos fé pequenininha, nós pararíamos o sol. Se nós tivéssemos uma fé pequena, como eu não tenho fé, nós movíamos os montes. Se nós tivéssemos fé, nós abria a boca e o demoniado caía na hora, porque era Deus falando através das nossas bocas. Mas se eu e você se contaminar com as pautas progressistas e pensar, aqui que tem, deixa para lá, não, irmãos, custou o sangue de Cristo.
Deixa para lá não, os nossos irmãos morreram no primeiro século para que essa palavra genuína chegasse para mim e para você hoje, não é? Deixa para lá não. Nós, a igreja do século 21, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos no meio do caos, e o mundo jaz no maligno, mas se eu e você se colocar na brecha para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus não deixa desamparado quem é fiel a Ele. E as coisas vão começar a acontecer o sobrenatural. Poxa, irmãos, não faz muito tempo as coisas sobrenatural aconteciam. Nós estamos em terra própria para isso. Nós temos um pastor que busca a presença de Deus, que juntamente com os irmãos construiu uma casa linda para Deus, para que você pudesse estar presente hoje aqui. Poucas no Brasil assim. Temos uma liderança que quer ver você mais perto de Deus. O pastor, o que ele pregou ontem na terça-feira é algo profundo. Não é os 10 mil reais que ele está falando. Ele falou que nós temos que ser próspero. As coisas de Deus é extraordinária. Ultimamente eu não busco isso, eu só busco, Senhor, dai-me sabedoria, eu quero sabedoria, para eu saber entrar e sair dos lugares e o nome de Jesus ser glorificado. Porque se você aqui dentro está acomodado, você vai pisar lá fora e você vai ser afrontado. Nas faculdades eles vão zombar, eles vão jogar a Bíblia no lixo, eles vão zoar da nossa cara. Mas se eu e você não estiver na rocha, nós não conseguimos, nós paramos. Os primeiros anos são os mais difíceis, mas o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, porque aqui tem uma igreja que ora por você, e você está buscando, Ele não vai deixar você desamparado. Não diz que vai ser fácil. Quem diz que é fácil? A teologia da prosperidade, que prega algo material, sempre diz, você vai ter isso, vai ter... Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se Ele venceu, eu e você vamos vencer, se nós ficarmos nele. As coisas estão se fechando, parece que a igreja está sendo oprimida, mas Jesus disse, haverá fé na terra, quando o Filho do Homem há de vir. Está se cumprindo, Jesus está voltando, e vai ser a qualquer instante, e eu e você tem que estar preparado. Vamos fazer as coisas diferentes, não vamos aceitar, com educação, porque nós somos educados, mas nós vamos falar a verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque de vez em quando eles vêm e perguntam, mas professor Saulo, isso? Vocês estão perguntando? Você quer saber sobre isso? Quer? Aí eu falo, se eles acreditam ou não, a oportunidade foi dada, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Só para encerrar, chegou no fim do ano, parecia que, irmãos, eu fiquei no período integral nas escolas, é pesadíssimo, quem está lá sabe, porque não é só o barulho, nós gostamos, né? Somos pentecostal, não é isso, é o pesado espiritual, é uma briga interna com os nossos adolescentes. Um dia uma vem de um jeito, no outro dia vem do outro, no outro dia diz que é menina, no outro dia fala que gosta de ser menino, e assim é normal isso lá. E eu oro todo dia, Jesus, não deixa isso virar normal para mim, não deixa Jesus, não deixa Jesus, eu não posso, eu não nasci para isso. Eu entrei numa classe, 8º ano, eu era coordenador de sala, e saiu a professora, muito gente boa, professora do bem, ela saiu e falou assim, eles estão chorando aí que nós estávamos com um projeto de uns agradecimentos, aí eu entrei, estava toda a luz apagada, eu estava atrasado na minha matéria, mas eu entrei e eles disseram, professor, nós podemos terminar o que nós estávamos fazendo? Eu falei, pode, mas só acende a luz, que eu odeio escuro. Eles foram lá, acenderam todas as luzes da classe, que eu não curto muito, escuro para mim só no cinema. Aí eles acenderam toda a luz da classe. Eu falei, o que vocês estão falando? Vocês estão tudo com o olho meio lacrimejando aí. Nós estamos falando agora, o tema é gratidão. Eu falei, opa, eu quero ser o primeiro, eu posso? O Espírito Santo de Deus falou, aproveita. Pode, professor, seja o primeiro. Colocaram uma bancada na frente assim, encosta aí, aqui, senta em cima, aqui, eu sentei em cima da bancada. Fala aí, professor. E eu comecei.
Você sabe que o país é laico, né? Mas a gratidão é minha. É minha? Não, tudo bem, professor, é minha. Então eu sou grato a Deus, o Deus Todo-Poderoso a qual eu sirvo. Porque Ele deu seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Que gratidão, porque eu não era nada, não tinha nada. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Esse Deus é todo-poderoso, Ele me deu uma esposa maravilhosa, me deu uma família maravilhosa, um monte de famílias destruídas lá. E eu comecei a falar, eu sou grato a Deus por isso. Como que Deus é bom na minha vida. Eu sou grato a Deus por os mínimos detalhes que eles têm feito na minha vida. E eu comecei a olhar e via um chorando aqui, outro chorando ali. Um abaixava a cabeça, mas chorava mesmo. 8º ano, chorando mesmo. Eu dizia, eu sou grato a Deus por ter concedido essa dádiva de estar aqui com vocês hoje. De ver vocês, 8º ano. Que bom que você está aqui. E eles chorando. Aí eles começaram a ouvir depois um após o outro. Eu quero falar também, eu sou grato. Aí começou a chorar. E no final eu falei assim, para nós encerrar agora que vai bater o sinal, sabe aquele amigo seu, aquele colega que senta lá no fundo da classe, que você só passa, tudo bom? Ah, sei. Então agora você vai sair do seu lugar, vai lá dar um abraço nele. Ele precisa sentir um abraço amigo. E eles foram levantando um após outro, e a classe inteira, um abraçou o outro, depois eles vieram e me abraçaram, e choraram do meu lado, isso aqui é na escola estadual. E acabou a aula, todo mundo com o olho vermelho saindo, e depois chegou as mensagens, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, professor, Deus abençoe, muito obrigado, professor, hoje foi extraordinário, professor, como é bom ser grato, como é bom ter gratidão, e foi chovendo mensagem. O Espírito Santo de Deus traz eu aqui essa noite para te dizer, não importa aonde você está, mas o que eu estou fazendo aqui? Você está lá, porque o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Então nem que seja aquele serviço chatinho para você amanhã, você vai alcançar outro, mas Deus te colocou lá hoje, lá, e o nome dele tem que ser glorificado. As pautas progressistas estão acontecendo no mundo inteiro, as igrejas estão sendo influenciadas. Anos atrás, um pregador muito forte aqui do Brasil foi visitar a Suíça, escuta isso para encerrar. Ele falou que chegou na Suíça, entrou na igreja muito pequena, 200 membros, é catedral, ele falou lá, porque ninguém quer Jesus mais lá. E ele entrou naquela catedral de 200 pessoas, e ele falou que olhou, falou, nossa, que gente bonitas, diferente, né? Todos diferentes, todos bem vestidos, uma alta sociedade. Ele falou, nossa, que coisa, né? E ele via uma aqui, uma ali, outra ali, e de repente ele olhou para um grupo de mulheres diferentes. Ele falou, essas mulheres são diferentes. Mas e ele falou assim, pastor, igreja bonita, né? Tem um grupo diferente ali. Aqui é uma igreja abençoada, pastor. Aqui é uma igreja abençoada. Que bênção. Aí chegou na hora de entregar os dízimos e oferta. Aquelas mulheres saíam de lá, traziam os dízimos e soltavam dinheiro dentro da sala. Ele olhou e falou, nossa pastor, que igreja boa mesmo, hein? Além de ser uma igreja bonita, abençoada. Aí eles são, não, aqui todo mundo dá o dízimo. Tudo ofertante, dizimistas. Ele olhou, uau. Ele falou que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele e falou, pergunta de onde vem isso. Daí ele falou assim, são todos empresários essas pessoas? Não, sabe o que é, pastor? Na verdade elas são todas prostitutas. Só que aqui a prostituição é legalizada. E está escrito na Bíblia, né? Que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Aí o pastor olhou e falou assim, não senhor pastor, o senhor está enganado, nem tudo que está ligado na terra está ligado no céu, não sai do contexto não. Então essas são as igrejas que tem na Europa hoje, o berço dos protestantes. Então eu e você, nós estamos em um lugar hoje abençoado. Então vamos buscar pelo Brasil, buscar pelas nossas famílias, pela nossa casa, mas buscar também para que Deus salve a Europa, salve a África, a Ásia, a Oceania, a Ásia. E o nome de Jesus tem que ser glorificado. Porque quando a mensagem chegar, Jesus vai voltar. E nós estamos aguardando a qualquer instante. Todos os continentes estão sendo afetados, mais ou menos, com a palavra de Deus. E o Brasil é um país abençoado. Mas as pautas progressistas estão na gôndola. Cuidado. Porque quando você olha, você acha até bonito, mas o demônio está cirandando por trás. E que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de todos nós. Gostaria que vocês ficassem em pés. E eu vou fazer uma oração.
O império babilônio é espiritual. O espiritual é pesado. Só que o nosso Deus é maior. Os reinos vêm e vão, mas o trono de Deus continua no mesmo lugar. O que isso quer dizer? Que as coisas vão acontecendo, mas Deus continua no controle de todas elas. De todas. De todas. Eu e você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque se você tirar o olho da cruz, o veneno te atinge. E o veneno pode ser mortal. Tem um monte de jovens que outrora sentava do seu lado. Lembra de um? Que recebeu o veneno do mundo. Você vai orar por ele, para que Deus tenha misericórdia dele ou dela agora. Porque os dias finais estão chegando. E eles não podem ficar, como eu e você não. Amém? Lembrou de alguém? Então hoje nós vamos orar, para que Deus venha entrar com misericórdia. E a misericórdia de Deus chega nos corações deles agora. Não sei como, mas Deus vai fazer. Você vai ser só o canal para clamar, para pedir por essa misericórdia. Amém? Oremos. Bendito és tu, ó Deus poderoso. Bendito és tu, ó Deus Israel, o teu reino é para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, para poder, Senhor, ouvir, falar a tua palavra, Senhor. Numa semana de crescimento. Muitas igrejas não fazem mais nada, mas essa igreja aqui quer os seus jovens mais perto de ti, ó Pai. Ó Jesus, toca em cada coração. Eu não sei como eles chegaram aqui nessa noite. Qual foi a dificuldade, qual foi a afronta, qual foi a dificuldade para eles poderem pisar nessa noite aqui, mas chegaram. E agora eles estão aqui para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, toca nos corações deles, que eles possam ser reavivados, Senhor, com o teu Espírito, que eles possam ser batizados com o teu Espírito, e que eles possam ser uma influência, Senhor, para onde eles passarem, lá na faculdade, lá na escola, lá no comércio, lá nas empresas, aonde eles passarem, eles possam ser um canal de bênção, e que o teu nome, Jesus Cristo, venha a ser glorificado. Protege eles nesses dias maus, que os venenos caiam por terra em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e que eles sejam um canal de bênçãos, que eles sejam os atalaias nesse século final, os dias finais da igreja aqui na terra. Reaviva os seus corações, que eles possam sentir a tua presença a cada dia, que eles possam dormir contigo, tomar café da manhã contigo, e trabalhar contigo, almoçar contigo, ó Espírito Santo de Deus, vir para a igreja contigo, jantar contigo, e que nos lazeres deles, o Espírito Santo de Deus possa estar com eles a cada minuto. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos nessa noite, clamamos também, Senhor, por misericórdia àqueles que se afastaram, aqueles que não estão entre nós, aqueles que estão pensando que o mundo é melhor. Senhor, tenha misericórdia, traga de volta, porque ainda há uma esperança. Jesus ainda não voltou, o teu filho ainda não voltou, ó Deus, tragam eles de volta, para que o teu nome venha a ser glorificado. E se o Senhor voltar nessa semana, que juntos nós possamos se encontrar, porque a nossa maior esperança é numa eternidade contigo. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém.